Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do América, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E o Goiás venceu o América pelo placar de 1-0 no estádio da Serrinha, voltou a conquistar uma vitória dentro da competição e também retomou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E a partir de agora eu vou trazer para vocês a minha análise desse jogo, falando dos aspectos tático, técnico e, claro, também os números e os dados deste confronto no estádio Ailê Pinheiro. Bem, vamos lá. Começaremos aqui pelos dados da partida, os principais números do jogo. Posse de bola, 39% para o Goiás, 61% para o América. Finalizações, 10 do Goiás, 1 na direção do gol, 3 do América, 1 na direção do gol. Precisão nos passes, 73% do Goiás, 80% do América. Cruzamentos, Goiás fez 12, acertou 2. O América fez 9, acertou 1. Lançamentos, 45 do Goiás, 16 corretos, 79 do América, 35 corretos. Desarmes, foi o jogo que o Goiás mais desarmou no campeonato. 21 desarmes do Goiás, 17 desarmes da equipe do América. E os escanteios, 2-1 para o time esmeraldino. Agora eu vou trazer para vocês na sequência a escalação que o técnico Wagner Mancini utilizou nessa partida contra o América no estádio da Serrinha. Vamos colocar aqui na tela para você a escalação alviverde. Tadeu no gol, Diego Caetano na lateral direita, Messias, Tite e William Lepo. Os dois volantes, o Marcão e o Juninho. Rafael Gava substituído pelo Arthur Kaique. Pelo lado direito, ali vamos dizer assim, o Wellington Rato, que acabou dando lugar ao Gonzalo Freitas, o Jajá substituído pelo Wellington Matheus e o Moraes trocado pelo Esli Garcia. Diego Caetano e Moraes tomaram cartão amarelo. O gol do Goiás foi contra do zagueiro do América, o Rafa Barcelos, em que pese a finalização tenha sido do Wellington Rato. Agora sim vamos falar do jogo em si, Tecnicamente, uma partida paupérrima, um jogo de uma pobreza técnica extrema. Mas, como vamos citar, o Goiás ele fez o mínimo que é possível para se ganhar um jogo de futebol, mas ganhou. Porque essa era a missão do Goiás dentro do jogo. O próprio Wagner Mancini, na sua entrevista pré-jogo, ele ressaltou muito isso. Até um repórter perguntou a ele, o Goiás tem que ganhar e jogar bem. Ele falou, não, o Goiás tem que ganhar. Se o Goiás ganhar, eu já estou muito satisfeito. Por quê? Porque o dia hoje era um dia para se ganhar. Foi muito nítido, até pelas falas do Mancini no pré-jogo, que a semana foi de muita cobrança, que o Goiás chegou a 10 jogos sem vencer a equipe do Vila Nova, perdeu o último clássico no Anésio Brasileiro Alvarenga. Então o que o Goiás tinha para fazer hoje era ganhar o jogo. Não importava como. E o Goiás ganhou o jogo de uma maneira sofrida tecnicamente, principalmente ofensivamente falando, mas ganhou. Eu acho que salvou a rodada, salvou a tarde de sábado esse jogo contra a equipe do América, que também passa por uma depressão técnica imensa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, só se salvou o resultado. Mas, claro, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Goiás não tinha Anselmo Ramon, o técnico Wagner Mancini inicia até o jogo com o Jajá mais centralizado e o Wellington Rato meio deslocado dentro do campo. Fazia um meia, tinha uma hora que tentava fazer um segundo atacante, sem muita eficiência, mas o Jajá era o jogador que jogava mais centralizado. Inclusive foi dele a principal oportunidade do primeiro tempo, numa cobrança lateral do Moraes, mas ele finalizou muito mal, uma chance que era muito clara. O América também chegou com perigo, com o Figueiredo ali logo no início do jogo, mas o Messias teve uma boa recuperação e salvou a defesa esmeraldina. O América finalizou só 3 vezes contra o gol do Goiás, um dos jogos mais fáceis que o Goiás teve defensivamente na história do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi nesse campeonato, não. O América praticamente não ameaçou o Goiás em momento algum, com exceção desse lance lá no início do jogo. Mas um América muito inofensivo mesmo, e um Goiás que depois de várias rodadas, na última vez havia sido naquela vitória contra o Atlético Paranaense, a defesa do Goiás não sofreu gol
nessa noite de sábado lá no estádio da Serrinha. Então, o Goiás não conseguiu impor o seu jogo diante da equipe do América, não conseguiu criar um volume interessante de oportunidades, acabou achando o gol num lance de sorte, que o Rato bate, a bola até parecia que ia para fora, desvia no zagueiro do América e engana o goleiro, 1-0 para o Goiás, e o Goiás defendeu esse resultado e pronto, né? Em termos individuais, pouquíssimos jogadores do Goiás com uma nota positiva. Até vou destacar alguns assim que eu gostei. Por exemplo, hoje eu gostei do Marcão, que é um jogador que eu não venho gostando, tem feito muitas críticas a essa participação dele na Série B, mas hoje eu achei que o Marcão fez um bom jogo. Rafael Gava foi razoável, o Elton Matheus que entrou até achei muito voluntarioso, mas é fominha demais em alguns momentos, né? E depois do jogo ali no finalzinho do jogo, o Wesley criou duas oportunidades muito boas, ambas com o Elton Matheus para fazer o segundo gol e acabou desperdiçando. Na primeira o goleiro fez uma defesa boa e na segunda o Elton Matheus, que poderia ter passado a bola para o Wesley muito antes, ele conduz e o goleiro salva no momento em que ele vai tocar a bola para o Wesley Garcia, que fatalmente faria o segundo gol do Goiás, pois o gol estava sem goleiro, né, naquele momento. Mas o Anselmo fez muita falta e esse é um recado para a diretoria do Goiás. Hoje foi emblemático. O Goiás precisa trazer outro centroavante, um jogador que hoje fosse uma opção para o Wagner Mancini. Começa o jogo sem centroavante, depois coloca o Arthur Kaique, que também não consegue fazer essa função, pelo menos não tem feito com qualidade. Então falta ao Goiás um segundo centroavante para ser o Anselmo, uma reserva do Anselmo Ramon, e até mesmo em alguns jogos para participar juntos naquele momento ali de desespero, que você tenta colocar dois homens de área. Mas voltando ao jogo, valeu pelos 3 pontos, sabe? Única e exclusivamente pelos 3 pontos. E acho que tem dias que é assim na vida, sabe? O Goiás hoje era um jogo da depressão, né? O jogo da ressaca ainda do último. E aí valia para o Goiás ganhar o jogo. O Goiás agora se prepara para um outro jogo, aí já num ambiente melhor, um ambiente mais tranquilo, de menos cobrança, em que o Goiás voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, para mim, neste cenário, a tendência é de uma evolução para o próximo jogo, um jogo já mais leve, já sem esse karma que o Goiás carregou aí, sem todo esse peso, essa pressão que o Goiás carregou aí ao longo da última semana, depois de perder de uma maneira bastante contundente, significativa para a equipe do Vila Nova no último final de semana. Então, o Goiás líder de novo, o Goiás já com 44 pontos, a gente pode dizer que com mais 20 pontos, talvez nem os 20 sejam mais necessários para o acesso. A gente está vendo ali o quinto colocado nesse momento com 36 pontos, né? Está aí a 8 pontos da equipe do Goiás. Então isso já dá indícios que talvez a pontuação caia um pouquinho em relação a 1 ponto ou 2 aos 64 do ano passado e do ano atrasado, que foram necessários para uma equipe chegar ao acesso, né? Então, mas para os 64, o Goiás precisa de 20 pontos. Com 7 vitórias faz 21, com 6 vitórias e 2 empates faz 20 pontos, o que eu imagino que será bastante suficiente para que a equipe alviverde ou qualquer outro time do campeonato consiga o acesso. O trabalho do técnico Wagner Mancini, eu estou achando que o Wagner está desconfigurando o time dele, ele precisa tomar cuidado com isso, né? A equipe dele está se descaracterizando. Contra o Vila, um time numa postura tática muito diferente dos outros jogos. Hoje a equipe numa postura tática outra vez muito diferente dos outros jogos. Essa é uma preocupação que o Wagner precisa ter. O Goiás precisa retomar os seus padrões táticos, né? Não tem por que o Goiás ficar mexendo tanto nessa altura do campeonato. O Goiás já está próximo do acesso, tem essa situação bem encaminhada. É o time mais perto da Série A nesse momento, é o Goiás. Então, o Goiás precisa retomar os padrões que o trouxeram até aqui. Faz um ajuste ou outro, mas não precisa de nenhuma revolução radical na equipe do Goiás, né? Pelo menos é assim que eu vejo
essa situação e para mim hoje, mais uma vez, o Mancini fez essa revolução. Jogou sem centroavante, claro que ele não está contando no elenco, mas põe um cara mais acostumado a fazer essa função. Fala para a diretoria que precisa de um jogador para essa função, porque ficou muito claro hoje que não tem. Ficou muito claro hoje que não tem. E o Andrino falando em mercado fechado, o que é um erro para mim da direção esmeraldina. Então, são situações aí que o Goiás precisa ajustar para esse jogo. Mas eu vou dar um desconto para esse duelo de hoje por essa questão da carga muito grande em cima dos jogadores. E tem dia que é assim mesmo. Na vida da gente também tem dias que a gente só quer superar aquele dia. E hoje o Goiás conseguiu só superar o jogo contra o América e superou ganhando. É isso que vale. O que não pode é contra o Botafogo, você vir e reeditar esse nível de atuação. Aí não, né? Porque a situação já é outra agora nessa preparação ao Botafogo. Mas hoje, o que o Goiás precisava, ele conquistou, que foram os 3 pontos diante da equipe do América Mineiro, tá bem? E você, torcedor esmeraldino, fala pra mim do que você gostou, do que você não gostou, a sua confiança no acesso aumentou depois dessa vitória, está mais ou menos como estava antes. Fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua manifestação, pois a sua participação é muito e sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Aliás, quero agradecer a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, que são inscritos nessa comunidade, pois nesse final de semana, neste domingo, o Futebol 62 chegou aos 12 mil inscritos. Meu muito obrigado, e isso sem dúvida é motivo de muito orgulho e de muita honra para toda a nossa equipe. Fiquem muito bem e até a nossa próxima oportunidade.